Bem-vindos a mais um Aliadas com Ali Clem. E se tem uma coisa que as nossas aliadas desse mundão inteiro por aí estão fazendo, é ingressar, sim, em mercados que eram predominantemente masculinos. Para falar sobre esse tema, eu tenho 3 mulheres inspiradoras por aqui. Duda Luizelli, que é gestora de futebol. Esse é um mercado muito masculino. Audrey Zago, policial civil e instrutora de tiro, outro mercado muito masculino. E a Gabriela Kozlovski, que é proprietária de uma mecânica, muito masculino. Mas isso é muito bacana, um prazer ter vocês aqui, lindas, felizes, maravilhosas, mostrando que não existem mais barreiras para nós mulheres. E que legal, que bom para todo mundo. Como é que foi, Duda? Que eu preciso contar aqui. Meu marido disse, tu tens que levar a Duda do futebol, todo mundo conhece a Duda. Então cá está a Duda, que certamente teve que quebrar muitas paredes pelo caminho, né? Sem dúvida nenhuma, são 31 anos aí praticamente que hoje existe a escola da Duda de futebol e lá a gente construiu praticamente o futebol feminino no estado. E uma partezinha do Brasil, eu diria assim, a gente criou aí, começamos com o futebol feminino, recomeçamos com o futebol feminino dentro do Esporte Clube Internacional. 1 ano e meio, eu fui a coordenadora da seleção brasileira, estive na Olimpíada em Atlanta, comandando Marta, Formiga, Pia, Então, eu acho que eu cheguei no máximo que alguém dentro do esporte feminino, falando de futebol, poderia chegar. Mas eu quero muito mais e certamente muita coisa boa vem daqui para frente. Duda, como é que tu vê, assim, o futebol, ele já está sendo, claro, tem muitas protagonistas mulheres no mercado, mas ainda tem muito espaço, principalmente para as crianças também, para as meninas entrarem nesse esporte. Como é que está o andamento desse projeto, eu diria assim? Hoje a gente tem escolas de futebol para meninas a partir de 3 anos de idade, ou seja, a menina hoje que ela quer jogar futebol, ela tem onde jogar, Hoje a gente tem 2 escolas femininas em Porto Alegre, nós temos 4 projetos sociais espalhados pelo Rio Grande do Sul, onde acontece gratuitamente através da lei de incentivo, Nós temos o projeto ABC da Bola com as meninas, onde a gente dá desde chuteira, caneleira, uniforme, agasalho. A gente oportuniza as meninas a jogarem futebol, coisa que na minha época eu tinha que jogar com os meninos na pracinha. E hoje as meninas têm essa oportunidade. Então eu me sinto uma pessoa muito feliz hoje porque eu estou dando oportunidade para que essas meninas possam jogar e cada vez o Rio Grande do Sul ser mais forte, cada vez o Brasil ser mais forte dentro da modalidade. Pois a gente começa a ver esse movimento agora no mundo da mecânica. Tem mulheres se especializando, porque tu és a proprietária, Gabi? Agora, tu tem mão de obra já suficiente feminina? Ali, eu te conheço há uns 3 anos, tu me perguntou, você fez a mesma pergunta há 3 anos e eu vou te dar a mesma resposta. Não tem. Infelizmente não tem, é o meu sonho que eu consiga colocar um monte de mulher para trabalhar e arrumar carro, mas, gente, é muito difícil. Os dados são que as meninas entram no curso técnico e não conseguem terminar porque é preconceito, porque não conseguem fazer estágio. Para você ter ideia, a mecânica Gabriela, que é a primeira mecânica do Brasil com nome de mulher, eu tenho ela há 1 ano e eu vi ontem, a gente estava fazendo ali uns estudos dos nossos clientes, eu tenho 25% de clientes mulheres. Só isso? 25%. E é a mecânica para mulher de Porto Alegre. E é engraçado isso, porque eu não sei vocês, mas uma das coisas que tradicionalmente as mulheres sentem que é uma dificuldade quando se trata de carro é a confiança, porque em geral assim abre o capô do carro e sempre fica com a impressão de que está sendo enrolada. Me perdoem todas as pessoas que já me atenderam, mas em alguns casos isso aconteceu mesmo. E isso seria muito interessante, ter mulheres falando a mesma língua e podendo te auxiliar. O projeto é justamente esse, Eu quero introduzir... O que eu acho? Eu acho que só vai mudar quando o cliente final
começar a ficar mais feminino, porque quando tu tem um assunto que o consumidor final é sempre homem, o empresário é homem, o fornecedor é homem, o trabalhador é homem, então a gente acabou criando uma cultura muito masculina no ambiente de oficina mecânica. Na televisão, quando se fala de carro, se direciona para o público masculino, então é um trabalho de formiguinha que eu venho fazendo. O nome da mecânica já é um nome feminino para a gente tentar botar um pouco mais da figura feminina no mercado. É muito complicado, mas é legal quando chega a mulher lá e fala assim, ó, eu nem sei quem é a Gabriela, mas eu vim aqui porque é Gabriela o nome. Se sentiu. Mas isso é identificação. E tem muito a ver também com o que tu tem desenvolvido, né, Audrey? Claro, tu é policial civil, é concursada, a gente já sabe que as mulheres também já tomaram muito espaço em tudo que envolve os concursos públicos, mas tu é instrutora de tiro. E aí entra essa grande novidade que são as mulheres buscando aprender a atirar e ter um acesso a esse conhecimento até como forma de defesa. Isso meio que bombou. Como é que tu percebe? O que eu posso te dizer? Eu digo que a grande conquista das mulheres fortes de hoje em dia é permanecerem femininas, independente do ambiente de trabalho delas. Elas podem ser quem elas são, da maneira que elas quiserem. Então isso já é uma grande conquista. Então o mundo do instrutor de tiro é muito masculino. E aí eu introduzi, várias meninas já estão começando a virar instrutores de armamento e tiro. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 2 meses com a Polícia Militar do Rio de Janeiro para me formar instrutora de tiro. Fiquei lá 2 meses ralando. E tinha muitas mulheres? Não. Pois é. Não tinha. Então foi um ambiente, foi acolhedor, me senti acolhida, mas realmente o vocabulário é diferente. Da instrução para mulher a gente tem um vocabulário, da instrução para homem tem outro vocabulário. É um outro cuidado, é uma outra maneira. E realmente as mulheres hoje estão ingressando no mundo do tiro, como eu digo, são 3 viés para o tiro. Ou você faz uma aula, faz um curso para ter uma experiência com as amigas, com a mãe, com a família, uma coisa nova na minha vida que eu nunca fiz, faço algo pela primeira vez. Ou é uma experiência, ou então um esporte novo, porque o tiro é sim um esporte, né? Ou entro com uma maneira de defesa. Por quê? Porque o tiro hoje, infelizmente, é a única maneira que nós temos de equalizar forças. Então isso é algo interessante. As mulheres estão entrando no mundo do tiro, querendo aprender, querendo conhecer um pouquinho mais como é que funciona aquela coisa, pega estrada, tudo, a maneira que elas têm de se protegerem e de se cuidarem um pouquinho mais. Mas sabe, Audrey, tu mencionaste uma coisa muito interessante, e aí eu quero a opinião da Duda. Eu acho que um dos obstáculos para muitas mulheres irem para o futebol é essa questão da feminilidade, né? Ainda tem isso de ser mas a mulher vai jogar futebol, mas ela fica masculinizada. Procede isso ou não? Pois é, hoje eu não vejo mais, para mim não existe mais preconceito, justamente por causa do profissionalismo das meninas. Hoje, Grêmio e Inter tem as meninas com CLT, ou seja, elas treinam de manhã, treinam à tarde, ainda tem o seu personal, nutricionista, psicólogo, ou seja, a vida delas hoje é uma profissão, na verdade, ser uma atleta de futebol feminino. Hoje tem meninas no Brasil, hoje, ganhando mais de R$90 mil por mês, né? Então, fora a seleção, né? Porque quando eu estava lá, a gente teve a equiparação das bonificações, onde em 3 jogos, em 10 dias, se tu ganha os 3, tu ganha 90 mil. Então, igual dos homens. Então, quer dizer, então eu acho que são muitas conquistas que nós, mulheres, dentro do futebol feminino, estamos conseguindo chegar lá. E certamente, agora com cada vez mais visibilidade, TV, né? Que está hoje cobrindo os campeonatos femininos, a seleção brasileira, eu não tenho nenhuma dúvida. E até mesmo narradoras também, né? De tu ouvir a voz feminina falando sobre futebol, embora seja algo sutil, vai botando na tua mente que sim, futebol é coisa de mulher também. A gente vê hoje não só as atletas, né? Narradora, repórter, né? Treinadoras, enfim, todo mundo, todas as mulheres, elas estão se capacitando para que realmente o lugar de mulher seja onde elas quiserem. Mas aí eu faço uma pergunta para todas. Vocês acham que as escolas, ou enquanto crianças, ainda falta muito disso de conscientizar as meninas, mas de na prática ter oportunidades de elas desenvolverem habilidades como futebol, como de repente, claro, no tiro nas escolas ainda não dá, mas algo que vá para um lado policial ou da mecânica?
Sabe uma coisa interessante? Nós recebemos uma turma do interior da faculdade de todos os semestres, do primeiro ao último semestre. Eles foram lá conhecer o Palácio da Polícia Civil, né, aqui em Porto Alegre. Também foram conhecer a OAB, o Piratini. E a grande maioria dos alunos, para minha surpresa, porque eu sou formada em Direito, a maioria gostaria de ser delegado de polícia e não juiz e promotor, coisa que há anos atrás o sonho de qualquer estudante de Direito que não fosse desejar ser advogado era ser juiz ou promotor. E hoje a maioria quer ir para a área da segurança pública, ao menos daquela turma do interior. Eu achei um dado tão interessante e me chocou positivamente, sabe? Porque eu nunca iria imaginar algo assim de uma turma de Direito. Então eu acho que essa consciência talvez também, ao menos na área da segurança pública, onde hoje mais mulheres aparecem, que nem quando entrei na polícia, a prova física tinha barra. Nós éramos, acho que 16 mulheres da academia de polícia inteira. E eu me lembro que eu e mais uma fomos trabalhar na investigação, coisa que não tinha também muitas mulheres trabalhando em investigação e inteligência. Ou seja, aos pouquinhos as mulheres indo aparecendo, até mesmo na mídia, aparecendo, tem uma policial ali, trabalha bem, é profissional, uma instrutora de tiro que não é só um rostinho bonito, que tem conteúdo, que sabe do que está falando. Eu acho que o profissionalismo é que eleva a mulher. Eu acho que aí começa a vir um reconhecimento e amplia para que outras mulheres vejam e se inspirem, né? Eu sou a única policial da minha família e eu vi que no início foi um choque para os meus amigos, sabe? E hoje, para os meus amigos normais, é uma coisa tranquila, coisa que no início era meio chocante para eles. Que legal, né? Eu, família de oficina mecânica, Sim. sofri preconceito dentro da minha Sério? família. Mas, nossa, eu fiz Direito. Quando eu sentei na mesinha do almoço, eu falei, pessoal, olha só, eu vou assumir a mecânica, rodar a baiana, que tu é louca, o que tu vai fazer, como é que tu vai pra lá, que roupa que tu vai usar? Eu vou trabalhar assim? E aí, essa questão A conquista, né? A questão da roupa no ambiente de oficina mecânica pega muito ainda. É porque as pessoas pensam muito em graxa, Pensam. sujeira, pôster de mulher pelada, ainda tem isso, né? Cachorro sujo Quer dizer, na ainda tem essa porta. ideia, tá, gente? Ainda não tem a é. ideia. Talvez até tenha um que outro, mas não tem mais espaço no mercado para isso. Aquela oficina mecânica que dá medo de entrar não existe mais. E aí, quando o cliente entra assim, bota o olho em mim, um salto fino, e a pessoa fica assim, mas tu vem trabalhar assim, mas tu tá arrumada pra ir aonde? Eu falo, gente, eu venho trabalhar, é o meu escritório, é aqui, é na graxa. Eu lembro que tu foi uma vez de bota branca, sabe, numa oficina Bem mecânica. perua, porque afinal de contas, qual é o problema, né? Exatamente. Desconfiam da minha capacidade por eu estar de salto fino. Sim. Então tem de tudo, assim, é bem difícil. Uma pergunta, tu nunca pensou em fazer formação de mulheres mecânicas? Eu faço workshop de mecânica básica pra mulher. Pra, tipo, entender o que é o radiador, o que acontece quando abre o capô. O que é aquela luz que acendeu, o que é aquele barulho. Que quando o mecânico te falar que tem que trocar a pastilha de freio, o que é isso? Tu vai poder discutir com ele, tu vai empoderar a mulher pra que ela cuide do seu carro sozinha. Isso eu faço. Porque uma coisa é verdade, né, Duda? Eu tenho 2 filhos homens, então eu já aprendi umas coisas tipo escanteio, pênalti... Meio que isso, né? Mas tô tentando. Mas é muito bacana porque eu percebo muitas meninas hoje que querem jogar futebol, que querem dar tiro. Estou também vendo meninas que brincam com carros. Isso aí é Então tem isso sim de oportunizar desde pequena. Gurias, eu queria que vocês deixassem um recado, né, pra quem tá nos assistindo. E de repente se inspirou a seguir, não necessariamente o mercado de vocês, mas a romper as suas barreiras também. O que vocês têm de experiência para falar sobre isso? Assim, que conselho vocês dariam? O meu é sempre seguir o teu coração. Sempre, sempre. Quando eu senti que era o que eu tinha que fazer, aí eu falei, eu vou matar o leão que eu tiver que matar por dia, porque é isso no final vale a pena sempre. Tu sabe trocar pneu de carro? Sei, gente! Mas é óbvio que eu vou chamar o seguro, porque eu não vou ficar no meio da rua de salto fino trocando pneu. Muito bom, porque eu achei agora que tu ia nos ensinar a trocar, mas veio com a solução. Mas nossa, chame o seu seguro. Não gosto de passar trabalho. Não, até porque nem todo lugar é seguro pra ficar e daí... Aí é bom saber atirar, né? Aí é bom saber atirar pra se proteger se for necessário, né? Audrey, o que tu tem percebido nos cursos, assim, femininos? Tu já sentiu também uma evolução nem diria na autoestima, mas na autoconfiança dessas mulheres? Sim, dá pra ver que elas se empoderam, né? Eu sempre digo assim, meninas, empunhadura, arruma. Eu falo assim, ó, respirem divamente,
soltem o ar, segurem por 2, 3 segundos e puxem o gatilho, né? De forma tranquila, espremendo. Então, digo assim, respirem, sintam-se divas, sintam-se empoderadas. É o momento de vocês. E eu vejo que elas chegam a crescer, sabe? Como se estivessem de salto, né? Elas chegam a crescer, colocar assim os ombros para trás, assim, e elas se sentem bem. Eu vejo que tu se sentir confortável onde tu está, no ambiente que tu está, faz tu crescer, sabe? E isso é interessante. Sabe, Audrey, que isso até eu dividi com vocês, né? Eu pratico tiro, tu sabe muito bem. E uma das coisas que eu acho interessante para as mulheres, e fecha exatamente com o que tá falando, com o que vocês todas falaram, é isso de treinar com o que tu tens, de salto, com bolsa, com batom, com brinco, com anel, porque isso é o que tu és. Tu não precisa te adaptar a um outro meio ambiente. Tu faz o meio ambiente. É a vida real, né? Treine como você anda, como que você faz no seu dia a dia. Porque na hora que, por exemplo, estou armada, só um pouquinho, moço, mais pra esquerda, no meu olho diretor é o outro. Deixa eu só um pouquinho, vou tirar meu anel, vou tirar o salto. Não tem como. Então, o que eu faço dia a dia? Como é que eu vou limpar, que a gente chama pra sacar? Como é que eu vou fazer isso? Isso é treino todo dia. Então tem que te empoderar, tem que saber que roupa tu tá usando, qual é o tipo de look que tu quer usar, qual é a bolsa, como tu vai te portar. Porque na verdade tudo é prevenção, tudo é mudança de comportamento. É virar a chave, como eu digo, é não fazer a unha e andar estaqueada na rua com a chave do carro balançando. Que todo mundo tá vendo que tu tá estaqueada e que tu fez as unhas e que tu tá indo pro teu carro. Tá, entra no carro, liga o carro e sai, depois coloca o cinto, depois pensa no resto, né? Não para no semáforo e mexe no WhatsApp. São pequenos detalhes que evitam a gente ser vítima. Então, na verdade, muita coisa é para mudança de comportamento. Quando tu te empodera, quando tu tem um porte de arma, alguma coisa assim, tu muda o teu comportamento, tua visão de vida muda um pouquinho. E Duda, quais são os teus projetos ainda? O que vem pela frente? E como inspiração para muitas meninas que podem ter no futebol uma oportunidade de mudar de vida? O meu conselho, no primeiro momento, acho que a palavra desistir, ela não existe no meu vocabulário, né? Por isso que hoje eu cheguei aonde eu queria, na verdade. Então, eu acho que essa palavra não pode existir. E lembrando que a gente tem aí a nossa escola de futebol para meninas, temos os projetos sociais para aquelas meninas que têm mais dificuldade financeira. Então, o futebol a gente tem para todas, de 3 anos até tem uma senhora de 80 anos que joga com a gente. Então, não tem idade, as mulheres podem fazer para... Poxa, em 1 hora de futebol tu perde quase 1 quilo. Então, quer dizer, é muito legal tu correr atrás de uma bola e não tu correr numa esteira, apesar de que, né, faz parte. Estou me matriculando. Essa senhora começou a jogar com 80 anos? Não, ela já sabia. Ela foi levar a filha dela, praticamente 26 anos atrás, ela levou a filha dela pra fazer. E era daquelas mães chatas que ficava na grade. Falei, só um pouquinho, tô vendo que a senhora tá de tênis de futebol. Vem cá, entra aqui, vamos fazer uma aula. E ela entrou, bom, a filha dela não joga mais, o neto dela não joga mais, mas ela continua na escola. Então eu vou deixar 2 recados aqui, ó. Primeiro, aguarde aliadas invadindo um campo de futebol com a Duda. E a segunda dica, que com isso a gente vai encerrar, olha, estressou, respire divamente. Aliadas aqui sempre com vocês, ó. Muitas dicas, muitas oportunidades e muitos ensinamentos motivacionais. Vai pros comerciais, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Beijo.